tal pegar o seu controle antigo de PlayStation ou um outro qualquer que você ache por aí e colocar um Arduino dentro para fazer comando com seus outros projetos com Arduino. Utilizando um módulozinho RF, você vai poder fazer um controle de RF com algum carro, com algum barco, qualquer outra coisa que você achar legal, um drone, por exemplo. Vou fazer esse projeto nos próximos vídeos. Vem comigo! Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou começar um projeto que é para fazer um controle RF utilizando a carcaça de um controle de PlayStation. Não vai ser exatamente esse controle, porque esse controle é do meu videogame e ele ainda está funcionando bonitinho. Mas eu quero comprar um controle velho, provavelmente um controle de um PlayStation 2 que custa mais barato, né? E a gente vai colocar um circuito aqui dentro, um Arduino e um módulozinho RF, esse NR24L01. Por quê? Porque ele funciona muito bem com o Arduino e faz a transmissão a longa distância, né? Ele funciona muito bem para transmitir dados para algum outro projeto que você tenha. Um outro carrinho, fazer um barco RF, até mesmo um drone. E aí você pode fazer o controle legal pelo seu controle do PlayStation. Qual que é a grande vantagem? A carcaça do controle é muito boa, ela tem uma ergonomia muito boa, né? Ela já tem os botões prontos, a parte analógica. E aí o que você vai precisar fazer? Você vai desmontar ele e colocar o Arduino no lugar da placa original dele. O PlayStation 3 em diante tem a grande vantagem dele já ter uma bateria recarregável dentro e fazer o recarregamento pelo USB que ele tem aqui. Eu não pretendo utilizar um controle de PlayStation 3, a não ser que eu ache alguma outra barganha por aí, mas eu pretendo usar um controle de PlayStation 2, que ele usa um cabo, não é sem fio, e aí vai ter todo o trabalho de você colocar uma bateria recarregável, que eu acho que fica mais legal, colocar aqui, fazer adaptação para o RF, então vai ter um outro trabalho diferente. Então já deixo aqui o disclaimer, né? Já deixo aqui o aviso para vocês que o controle que eu pretendo usar é um controle de PlayStation 2, por ser mais barato e ser mais acessível para todo mundo. Provavelmente o furo do cabo vai ser certinho para o furo da antena, então vai ficar alguma coisa nesse sentido, assim, né? O controle montado assim com a antena para cima, né? Então a gente vai ver isso depois. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o planejamento, o que eu estou planejando em termos de Arduino, em termos de leitura de botões. Não vai ser nesse vídeo que eu vou desmontar o controle, mesmo porque eu ainda não tenho. Então vai ser um vídeo parte 2. Confira, se inscreva aqui no canal que você vai ser avisado quando esse vídeo chegar. Não deve demorar muito, porque eu estou ansioso para fazer esse projeto. No vídeo de hoje eu vou focar em fazer o envio de multicanais, que seria o envio de vários dados ao mesmo tempo. No vídeo que eu fiz de instrução a respeito desse módulo NRF24L01, eu fiz apenas o envio de um potenciômetro, o dado de apenas um carinha desse, né, ele colocando para um lado e para o outro, atuando um servomotor, e apenas uma variável. E hoje eu vou ensinar como que você faz o envio de várias variáveis ao mesmo tempo. Eu vou mostrar no exemplo na prática e como que está ficando a configuração eletrônica do projeto do joystick. Ela ainda não está finalizada, eu estou mostrando aqui uma ideia para vocês e no vídeo seguinte, que vai ser a conclusão do projeto, eu vou mostrar todos os detalhes e você vai poder montar um para você também. Vem comigo então para o computador, vamos conferir cada detalhe. Legal pessoal, então hoje a gente vai olhar como que monta esse joystick. Eu já começo aqui direto no circuito. Vamos detalhar um pouco o circuito e qual que é a proposta que eu vou levar para esse joystick. Para começar, como a gente quer utilizar uma carcaça de um PlayStation, de um controle de PlayStation 2 ou PlayStation 3, o que você preferir, a gente vai ter aqueles controles analógicos, né? São os botões analógicos, esses dois aqui de cima. Cada um deles tem 3 sinais que a gente precisa carregar. O analógico de X, né, do eixo X, o analógico do eixo Y e o botão, ele também é um botão, né? No PlayStation ele é o botão R3. Então, aqui se você notar, ele tem, eu conectei 2 botões aqui, né, os 2 analógicos, e tem o botão R3 ou L3, né? Aí você decide se você quer usar ou não. Eu provavelmente vou utilizar, eu não coloquei ele aqui para não poluir tanto, e também eu tenho uma outra proposta para ligar esse botão que já eu vou explicar para vocês. Então, temos aqui 4 sinais analógicos sendo consumidos. O detalhe aqui importante é que o Arduino que nós vamos utilizar vai ser um Arduino Pro Mini. Por que esse Arduino? Porque ele é pequeno. Só por isso.
nem o nano provavelmente vai caber dentro do controle. Depois, eu quero que esse controle seja recarregável. Então a gente vai ter aqui, nessa parte de baixo, um módulozinho de alimentação. É o nosso módulo famoso, o TP4056. Já tem outros vídeos aqui no nosso canal, vou deixar o link aí na descrição, vou colocar alguns cards aqui em cima também, falando desse módulo, onde a gente pode usar ele para fazer projetos com bateria recarregável. Ele é muito bom, muito útil, porque eu carrego usando simplesmente um USB qualquer. Então a gente vai usar ele para carregar uma bateriazinha, provavelmente vai ser essa bateriazinha cinzinha ou uma outra bateria do tipo a 18056, 18065, perdão. Então fica a critério aí se você quer usar uma bateria uma bateria menor ou se você quer usar uma bateria um pouco mais parruda, igual essas outras baterias maiores. E aí a gente vai ter uma outra parte do circuito que eu não detalhei tanto aqui, porque o FreeSync ele não me permite, fica um pouco chato para detalhar. Mas vai ser a parte de regulação de tensão, onde eu vou regular a tensão provavelmente em 3,3 volts, porque é a tensão que o módulo RF trabalha, e aí eu vou precisar usar um módulo Arduino que trabalha também com essa tensão 3,3. E eu sei que o Arduino Pro Mini tem versões com essa tensão, então fique atento a esse detalhe. Essa parte do circuito eu vou colocar alguns capacitores para filtragem, vou ter que escolher o regulador próprio, então mais detalhes vão vir na parte 2 do projeto. Continuando com os outros botões, a gente vai ter um problema. Se você quiser colocar todos os botões dentro do sinal RF, a gente vai ter um limite, porque o Arduino ele tem um limite de leituras de portas digitais. Mesmo usando as portas analógicas, como leitura digital, que é possível fazer isso, você não vai conseguir fazer a leitura individual de todos os botões. Porque se você olhar o controle do PlayStation, ele vai ter, contando os digitais, né? Então tem os analógicos, beleza, analógico já está mapeado, a gente já viu. Agora, os digitais, temos 4, 8, mais 4 aqui em cima, 12, mais 2, 14, mais 2, 16. 16 pinos a gente precisaria. E nenhum Arduino dos mais simples, somente o Arduino Mega tem essa quantidade de entrada. O Arduino Uno não tem, o Nano não tem, o Pro Mini não tem. Então, como que a gente pode fazer para resolver esse problema? Eu vou transformar esses botões em analógicos, que é a proposta que eu estou mostrando aqui. Não é exatamente a proposta que eu vou testar aqui com vocês hoje, porque o foco do teste com o Arduino é mais para a programação, não afeta tanto. Mas eu queria mostrar aqui para vocês como que esse hardware, que é basicamente o hardware desse módulozinho aqui. Não sei se vocês já viram ele, ele tem 4 botões aqui, como se fosse o direcional, e mais um outro botãozinho. Só que reparem, ele tem apenas 3 pinos. Só tem 3 pinos, então como que eu faço a leitura de 5 botões usando 3 pinos, sendo que um deles é VCC e o outro é ground. O outro pino, que é o pino output, ele está configurado dessa forma aqui. Então você tem 5 pinos e um monte de resistor. Um resistor em cada ponto aqui do circuito entre os botões. Quando você aperta algum botão, você vai estar gerando uma tensão diferente nesse ponto do circuito. Então essa tensão é conhecida, você vai fazer a calibração desse circuito. Então quando eu aperto esse botão vai dar uma tensão, quando eu apertar esse outro, esse outro, esse outro, esse outro, e aí você vai ter uma leitura analógica. E aí você economiza 5 pinos em um pino só. Então você está meio que fazendo um multiplex, né? Fazendo uma multiplexação analógica. Então é uma solução que eu encontrei para conseguir fazer caber todos os botões do meu controle do PlayStation dentro do Arduino. E algum ou outro botão que eu considerar mais importante, talvez os direcionais ou os botões aqui do quadrado, triângulo e tal, eu coloque para leitura digital direta, né, para tentar evitar erros. Eu vou usar o máximo de leituras digitais que eu puder, e aqueles outros que eu não puder, eu vou colocar como analógico. Talvez os botões aqui, o LR aqui de cima, o Select Start, não sei. Vou pensar ainda, e aí isso aí vai fazer parte da solução final. O importante aqui que eu estou mostrando é como que você faz essa multiplexação analógica. Então,
E fica aí a dica, se você tem esse problema de entradas digitais, aí você pode fazer essa solução com botões aliados com resistores e aí você vai ter uma leitura analógica de todos. Vamos agora então dar uma olhada na programação do Arduino. Olhando então para o nosso programa Arduino, ele tem como base o programa que a gente desenvolveu lá no vídeo onde eu expliquei como que esse módulo RF, né, o NRF24L01 funciona. A gente fez uma simples transmissão, né? Eu mexi um servo motor através de um potenciômetro e hoje a gente vai fazer essa mesma transmissão, só que multicanais. Naquele exemplo, naquele vídeo onde eu mostrei como ele funciona, eu fiz apenas o envio de um dado. Aqui eu vou fazer o envio de vários dados ao mesmo tempo. Então vamos lá, como que eu faço essa programação para enviar vários dados ao mesmo tempo? É muito simples. Eu vou usar uma variável do tipo struct. Na verdade, eu vou construir uma variável diferente, que é uma variável cheia de variáveis dentro, e aí eu mando só esse pacotão. É como se fosse um armário cheio de gavetas, e cada gaveta é uma das variáveis. Só que ao invés de eu ficar mandando várias variáveis, eu mando um armário de uma vez, e aí tudo vai conforme o que eu tiver programado, conforme o que eu tiver lido. Então, como que funciona? Vamos dar uma olhada lá na programação. Então, eu tenho aqui no começo a inclusão das bibliotecas, as definições dos pinos, dos meus botões, dos potenciômetros, e aqui já vem a definição desse struct. O struct, então, é esse armário, onde eu vou ter várias gavetas. E eu estou chamando esse armário de joystick. E o joystick tem várias gavetas chamadas pot 1x, pot 1y, pot 2x, pot 2y e buttons. Cada uma dessas variáveis ela é do tipo byte, aqui ela vai ser de 0 até 255. Por que eu fiz isso? Porque fica mais fácil de fazer a transmissão do RF. Então eu estou fazendo a leitura do pot então, de 0 até 255, eu estou perdendo um pouco de resolução, na verdade estou perdendo, estou dividindo por 4, né, porque a leitura vai até 1023. E aí eu faço essa, digamos assim, eu faço uma conversão de 1023 até 255, uma regrinha do 3 lá usando a função map. E aí aqui eu vou também fazer a leitura dos botões. Como a gente vai precisar de 16 botões, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar 2 bytes. Lembrando que um byte são 8 bits. O botão pode ser 1 bit só, então eu vou ter 8 botões em 1 byte e mais outros 8 botões em outro byte. Então vai ser aqui, não agora, né, quando eu for fazer a programação do meu joystick para valer, ele vai ser aqui, então, byte buttons, por exemplo, né, 2. Então vão ser os 8 primeiros botões num byte e os outros 8 botões no segundo byte, ok? Então, mas como eu não fiz ainda, eu não preciso criar. Ok, aí eu vou criar uma variável do tipo joystick. Então eu criei um tipo de variável, joystick, e agora eu estou criando uma variável do tipo joystick, que é a joystick data. Ok? Então a joystick data eu vou ter dentro dela as minhas 5 variáveis. Vai ser o pot 1x, 1y, 2x, 2y e buttons. Reparem aqui que eu fiz essa funçãozinha de zerar as variáveis só para mostrar para vocês como que ela funciona. Então no centro seria o 127, né, porque o meu botão, quando ele está no centro, ele está lendo a metade do potenciômetro. Então, nesse centro, ele está lendo 512 e 127 é metade do 512. E aqui é a mesma coisa no eixo Y. Então, todo mundo está no centro quando ele está em estado de repouso. E os botões, como eu falei, são 8 bits. E todos os 8 bits são recebidos em 1. Então, quando eu estou em 1, eu não estou apertando nada, ele está em 1. Quando eu aperto, ele vai ficar em 0. Isso para leitura, então eu posso fazer o tratamento de dados depois para alterar, para inverter essa lógica se eu quiser. Continuando então, aqui a gente vai ter basicamente a mesma configuração do outro vídeo, né? A configuração de rádio eu não mexi em nada, você não precisa mexer se você quiser, você pode manter a mesma coisa. Fiz aqui a configurações dos pinos das chaves. No caso aqui eu vou testar 2 chaves e uma chave do nosso potenciômetro, do nosso joystickzinho aqui.
Aí eu chamo para ele zerar as variáveis e já começa o loop. Então, o loop desse transmissor, basicamente o que significa? É eu fazer as leituras de todas as entradas e mandar para o RF. Nada mais do que isso. É isso que o joystick tem que fazer. Ele não tem muita o que trabalhar, não tem muita lógica. Então, eu faço primeiro uma leitura dos potenciômetros, cada um dos potenciômetros, 1x, 1y, 2x e 2y. No caso aqui, no exemplo, eu conectei apenas um potenciômetro. Embora a programação está com 2, eu estou só fazendo a leitura de 1, na prática, para valer mesmo. Depois ele faz o map, é o que eu comentei, né? Ele transforma de 1023 para até 255. Então faz uma regrinha de 3, usando o que ele leu da variável potPos e jogando para a variável oficial, que é a pot1x. O potPos só está funcionando aí como uma variável de transferência. Tanto que é a mesma variável que eu uso para todos os outros potenciômetros. E no fim, o que interessa é que essa variável aqui esteja com o valor correto, porque é ela que eu vou transmitir no RF depois. Depois eu faço a leitura dos botões. A leitura dos botões, basicamente se ele não está em 1, né, quando você coloca o exclamação no começo, quer dizer que é o inverso. Se ele não está em 1, né, se ele está em 0, você vai escrever 0 no bit 2 para o botão no botão 1 e vai escrever 1 se ele não estiver apertado. A mesma coisa todos para os outros botões. O botão 2, né, que eu coloquei ele no bit 1, e o botão do switch, que é esse botão aqui, né, do joystickzinho, ele está no bit 0. Então é a mesma lógica. Se está apertado, coloca 0, se não está apertado, coloca 1. Isso eu vou desinverter lá no RX, então quando ele tiver, vocês vão ver lá que quando eu estiver em repouso vai estar 0, quando estiver apertado vai estar 1. Tudo bem? Isso aí é tranquilo, não precisa se preocupar com essa questão de inverter e desinverter, que é bem fácil fazer. E aí aqui depois faz o envio do dado e reparem que ele vai enviar a variável joystick data, que tem o tamanho do tipo de variável joystick. Muito, muito fácil, muito simples. Você não se preocupa em ficar repetindo esse rádio write, em ver como que ele vai estar sendo recebido lá do outro lado. É a mesma coisa do lado do RX. Vamos dar uma olhada agora no RX. Aqui no RX, então, como eu já falei, é basicamente a mesma programação do que a gente já tinha feito antes. Você precisa criar um struct do mesmo jeito que você criou lá no TX. Mas como é você que está fazendo, não tem problema nenhum. Você sabe o que você está fazendo dos dois lados. Você não está recebendo nenhum controle feito por qualquer outra pessoa ou uma outra empresa. Você que está desenvolvendo os dois lados, o RX e o TX. Então, você cria um struct do mesmo jeitinho. E aí você faz configuração do setup, iniciando aqui uma serial para mostrar os dados, mas aí no caso você vai acionar algum motor, vai acionar alguma outra coisa do seu robô, né? Não vai ser a serial que você vai estar utilizando. Aqui eu estou colocando a serial só para exemplificar. E aí depois o loop começa fazendo a leitura do rádio. Então se o rádio estiver disponível, faz a leitura e guarda dentro da variável joystick data, a mesma variável que eu usei lá, o mesmo nome de variável, né? O mesmo tipo, ok, joystick. E aí eu uso aqui o comando bitread, que eu vou conseguir ler apenas um bit. Então eu sei que o botão 0 está lá no meu bit 0, o meu botão 1 está no bit 1 e o botão 2 está no bit 2. Eu faço essa leitura da variável botões. Muito fácil, né? Então eu multiplexei 8 botões dentro de uma variável só, de 8 bits, e aí depois eu estou demultiplexando tudo isso usando essa variável, essa leitura aqui, né? Bitread. Muito fácil de usar. E aí o dado que veio dos analógicos já está dentro da minha variável joystick data. Então eu já faço a impressão dela direto. Então eu vou fazer aqui um print de todos os dados que eu recebi e vamos dar uma olhada agora nele funcionando. Ok, vocês estão vendo aí então na câmera o meu dispositivo, né? É o Uno aqui montado com o módulo NRF, está ligado agora. Eu coloquei apenas um botão, eu não coloquei o outro, mas coloquei aqui esse botão dele funcionando e mais outros 2 botões aqui, né, que seriam qualquer outros dos botões ali do meu PlayStation, né, do meu controle. Não fiz a montagem do botão analógico,
mas é a mesma coisa de que se eu estivesse usando um carinha desse tipo aqui. Ia funcionar do mesmo jeito, tranquilamente, não tem segredo nenhum, é só uma leitura analógica, ok, pessoal? Reparem que esse botão é muito parecido com o do PlayStation, né? E ele vai ser interessante quando eu conseguir adquirir um botão desse, porque eu vou tentar reaproveitar o máximo de botões possível. Eu não vou tentar evitar de usar esse meu módulozinho aqui. Legal, então. Então aqui a gente tem a transmissão, não tem muito segredo, os mesmos fios que eu estou utilizando para o meu transmissor é a mesma configuração do vídeo anterior. E aqui eu estou usando então os analógicos vindo aqui do meu botão do joystick. Tem um pininho aqui que é esse botão aqui, esse fio aqui, e os outros dois fios vindo aqui dos dois botões. Eles estão em estado alto quando não tem nada apertado, quando eu aperto eles mandam um ground para o Arduino. Então vamos dar uma olhada agora na serial, como que esses carinhas estão se comportando. O meu receptor está aqui do meu lado, ele já está recebendo, está conectado no computador e a gente vai ligar a serial dele para ver o que ele está recebendo desse módulo transmissor que está do meu lado aqui. Então reparem que ele já está aqui, está enviando todo mundo. Então vamos lá, vamos mexer aqui, olha lá. Muito interessante, não? Funcionando belezinha. Consigo fazer variações múltiplas. Parei de usar. Usei os dois. Então aqui é o 0,250. Aqui é os dois 250. Aqui é os dois em 0. Então, muito legal, né? Então se eu aperto um botão, olha lá, o botão 1 é ele. Quem é o botão 2? O botão 2 é esse. Ok. E o botão 3 é esse. E se eu apertar os 3 botões de uma vez? Apertei um botão, apertei outro botão, apertei outro botão. Funciona belezinha. Mesmo sendo tudo dentro de uma variável só, dá para ver aqui, eu estou apertando vários em sequências diferentes, em combinações diferentes, tal. Funciona tudo ótimo, Ele consegue ler muito bem. Muito bom. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham conseguido entender como que funciona uma transmissão multicanais. Usar uma variável do tipo struct, morreu. Facinho de fazer. Vem comigo, acompanha com a gente esse projeto do controle. O próximo vídeo, parte 2, vou ter ele já completo. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.